Pois é, um dos maiores problemas que hoje a gente tem é que, de fato, né, os seres humanos eles estão com dificuldades de lidar com a frustração. Né? E a frustração é uma coisa inevitável, ela faz parte da sua realidade e é algo que, de uma certa forma, uma hora vai fazer parte da sua vida. E não é uma hora, são várias horas. A frustração vai fazer parte da sua vida. E o que basicamente acontece? Né? Cara, uma das coisas mais fáceis do mundo, não digo fácil, mas simples, tá? Às vezes a gente acaba confundindo essas duas palavras, né? Mas não digo fácil, mas simples. Uma das coisas mais simples no mundo é você lidar com a frustração. É uma das coisas mais simples do mundo. O que basicamente vai acontecer? O psicólogo Abraham Maslow, ele basicamente vai postular, né, que nós, seres humanos, somos barris de necessidade. A gente vai ter necessidades e essas necessidades elas precisam ser supridas e elas têm uma determinada hierarquia que foi estabelecida na pirâmide de Maslow. Então, nós temos uma hierarquia onde as necessidades fisiológicas vêm, né, na base e as necessidades de autorrealização vêm no topo. Então, o que basicamente ocorre? Os seres humanos eles vão ter necessidades e essas necessidades elas precisam ser sanadas para que os seres humanos eles venham a se tornar o que Maslow vai definir como os autoatualizadores. O que são os autoatualizadores? São pessoas que elas atingem o potencial pleno de si. Elas se tornam a melhor versão de si mesmo. Né? Então essas pessoas só se tornam a melhor versão de si mesmo quando elas atingem a satisfação dessas necessidades. Só que onde é que está o grande probleminha aqui? O mundo ele não está para as suas necessidades. É aí que está o grande problema. O mundo não está para as suas necessidades. Então o mundo ele caga para as suas necessidades. Essa é a realidade. E as suas necessidades não é a prioridade dele. Logo, muitas delas serão frustradas. Então, um dos grandes problemas da teoria de Maslow é que ela seria muito mais eficiente se ensinasse você a não necessitar das coisas, ao invés de simplesmente postular que você precisa ter essas necessidades satisfeitas. Né? Então, a grande realidade é essa. Tá aí o segredo de você, de uma certa forma, se libertar da frustração. Reduza as suas necessidades. Por que você tem necessidade de que os outros respondam suas mensagens? Por que você tem necessidade que o outro te dê um determinado nível, ainda que pequeno, de atenção? Por que você tem necessidades que não estão sob o seu controle, estão sob o controle do outro? O ciúme é uma das maiores besteiras que existem, né? Você tem basicamente uma necessidade de uma fidelidade insana do outro que você não pode controlar. Essa fidelidade é dada pelo indivíduo. Então você não tem controle nenhum sobre isso. E por que você espera isso? Por que você espera coisas o tempo todo que não estão dentro do seu controle? Entenda que se você não pode controlar, você não pode determinar a possibilidade de receber aquilo. Você não pode controlar o sentimento que o outro tem por você. Isso é algo dele, é algo que ocorre dentro do íntimo que nem ele tem controle direito. Quem dirá o próximo? Então, jamais você vai controlar o que o outro sente, jamais você vai controlar a atenção que o outro dá para você, jamais você vai controlar a atenção que o outro tem de responder às suas mensagens, jamais você vai controlar qualquer coisa desse tipo. Isso tá fora do teu controle. Se você esperar isso, a receita para frustração tá pronta. Entende? Você não pode esperar que os outros se agradem do que você cria. Você não pode esperar essas coisas. Né? Muitas pessoas elas têm a própria necessidade da crítica. Né? E não é essa necessidade da crítica que aí a gente tem a gente precisa de um pouco de sensibilidade e de maturidade para entender, né, que tem críticas que partem do ciúme e tem críticas que partem de simplesmente uma determinada discordância, de simplesmente uma determinada uma necessidade de fazer uma reciclagem daquilo que está sendo comunicado, né? Então, por exemplo, uma crítica que ela parte da inveja,
né? É uma crítica que ela não tem fundamento. Né? Ela não vem para o autoaperfeiçoamento de algo, ela não vem para uma cooperação genuína de conduzir algo a um determinado aperfeiçoamento. Não. Quando você basicamente critica algo por meio da inveja, né, o seu objetivo é simplesmente, de uma certa forma, atingir o outro, né? Fazer com que o outro se sinta tão incomodado quanto você está se sentindo por causa desse sentimento da inveja, o sentimento de que o outro está basicamente indo para chegando a um ponto no qual você queria estar. Entende? Esse sentimento ele é maléfico. Esse sentimento não agrega. Essa motivação não contribui para que um trabalho ele se autoaperfeiçoe. Né? Então, uma ação motivada por essa necessidade, ela basicamente, né, não tem fundamento nenhum. Agora, quando você permite com que essas necessidades elas sejam criadas e basicamente faz com que você espere determinadas coisas para sanar essa necessidade e, obviamente, essas coisas elas tendem a não vir, né? Até porque elas estão fora do seu controle. Se elas estão fora do seu controle, quer dizer que você não pode mexer os pauzinhos para que ela aconteça. Né? Então, as coisas que estão dentro do seu controle, elas ficam muito melhor de ser obtida porque passa a depender de você e não do próximo. Cara, tá aí o caminho para que você lide da melhor forma possível com as frustrações. Elimina as necessidades. Não dependa mais de algo que está no controle do outro. Não fique esperando que o outro faça alguma coisa. Elimine o desejo por aquilo. E automaticamente a frustração ela acaba por não vir. Entende? Elimina os desejos por muitas coisas. Pare de esperar aquilo que não está fora do seu controle. E isso, cara, não tenha dúvida, vai te ajudar muito a lidar com a frustração. Corta isso e você vai ver o quanto as coisas melhoram. As coisas melhoram demais. Né? Chega a... Isso te liberta. Isso te liberta. Entende? Isso te liberta. O fato de você não depender de um elogio para prosseguir o seu trabalho te liberta. O fato de você não esperar que alguém te responda te liberta. O fato de você eliminar a necessidade de um companheiro, muitas vezes, te liberta. Entende? É claro que se em um determinado momento do seu caminho você encontrar alguém que vale a pena trazer para o seu lado e formar uma equipe, porque é isso, tá? Relacionamento é isso. Relacionamento não é só beijinho, agarrar e amassar, tá? Não é nada disso não, cara. Se a gente segue por esse caminho, a tendência é que a gente vai ter um relacionamento supérfluo. A gente vai ter um relacionamento superficial. Se você segue por esse caminho, você vai acabar se deparando com um relacionamento que vai ficar sempre no nível raso, tá? Vocês não vão se admirar, não vão se respeitar, daqui a pouco lá mais pra frente vão estar brigando, entendeu? Mesmo ocorre com relacionamento onde pessoas se juntam por causa de bens materiais, né? Um vê o outro como um bilhete premiado, né? Como o ganho da loteria. E basicamente, o que acontece? Vai lá, se junta com ele por causa do que ele tem, ou ele se junta com ela por causa do que ela tem, e futuramente estão os dois brigando, o casamento está destruído. Né? E, claro, isso acontece muito por aí, isso aí é até clichê, entendeu? Então, o que basicamente acontece aí? Né? Um relacionamento completamente supérfluo. Entende? Eles não formaram uma equipe. Eles não formaram uma dupla. E isso é péssimo.
Se você, basicamente, encontrar, né, ao longo da sua trajetória aí, uma pessoa no qual você forma uma dupla, uma pessoa no qual você forma uma equipe, uma pessoa no qual essa pessoa, ela tá do seu lado e, cara, vem o que vier, haja o que houver, vocês dois superam. Essa é a companheira certa. Esse é o companheiro certo. E é esse companheiro que você vai respeitar, é essa companheira que você vai respeitar, é essa pessoa que você vai admirar, é essa pessoa que você vai querer viver do lado para sempre. Entendeu? É essa pessoa que você vai respeitar, que você vai admirar. Vamos lá. Vamos lá, porque quando eu tava lá no chiqueiro, né? Quando eu tava lá no fundo do poço, você tava comigo. Você tava comigo e eu te respeito por causa disso. Porque quando eu tava lá na merda, você tava na merda comigo. E isso fez toda a diferença. Porque isso me provou o quão valoroso você é, o quão valorosa você é, o quão virtuoso você é, o quão virtuosa você é. E agora é você a mulher que eu quero pra ficar pro resto da minha vida. Ou o homem que eu quero pra ficar pro resto da minha vida. É assim que funciona. Entendeu? É assim que funciona. Então, quando você se depara com esse tipo de relacionamento, ele cria profundidade, ele cria raiz, ele vai mais além, ele prolonga, ele vai mais longe, ele é mais longínquo, ele é mais saudável. Eu respeito o outro me respeita. É isso que acontece. Agora, as pessoas basicamente, elas levam isso numa banalidade muito insana. Você leva numa banalidade muito insana, se relaciona só por um rostinho bonito, um corpinho bonito, ou, ou por uma fala mansa, né? Ou por uma conversinha barata de bar. Entendeu? Ou simplesmente por questões físicas, ou, né, que é o caso de as pessoas se relacionam um para usar o corpo do outro. É uma usabilidade de corpos insana. É o que acontece hoje por aí, cara. Isso é banal, isso é frágil, isso é fraco, isso não gera elo, isso não gera respeito, isso não fomenta o desejo um pelo outro. É o respeito que faz um casal ir longe. É o respeito que um tem pelo outro, a admiração que um tem pelo outro. Entendeu? É quando, a esposa vê o marido como uma fonte de inspiração, o marido vê a esposa como uma fonte de inspiração, e eles dois se respeitam, eles dois se prezam. E, cara, é isso que leva um relacionamento adiante. É isso que gera o elo, que cria raízes. Se você buscar isso, estará fazendo a busca certa. Entende? Qual é o grande problema hoje? A busca errada. A busca errada. É quando eu vou em busca e a minha busca, ela é completamente algo torpe. Eu estou sendo guiado por uma ilusão. Né? É quando basicamente eu faço uma busca seguindo esses preceitos aqui que eu acabei de falar. Né? Um corpinho bonito, um rostinho bonito. Não é isso. Tem que formar uma equipe. Tem que formar uma dupla. Então, a partir do momento que a gente segue esses caminhos, a gente basicamente forma relacionamentos melhores. Entendeu? Mas a ideia, só para fechar a ideia, porque às vezes me vem uma ideia, né? A gente vai seguindo essas ideias e aí quando vê já se perdeu do foco central da conversa. Mas como lidar com a frustração? Reduza suas necessidades. Reduza suas necessidades. Tá? Reduza suas necessidades, trabalha suas necessidades, busca depender pouco, tá? Pouco, muito pouco das pessoas, tá? Não fique esperando coisas delas. Melhor regra é essa, não esperar coisas dos outros. Por quê? Porque muitas das coisas que você vai esperar, os outros não vão estar preparados para te dar. Essa é a realidade. Tá? Então, sempre que você elimina essas necessidades, vai embora.
Vai tudo embora. Vai tudo embora, você começa a ser livre. Livre. Completamente liberto. O segredo da liberdade é isso. É o desapego. É o que o estoicismo, na época da Grécia Antiga, pregava, né? O que os estoicos diziam? Cara, desapega. Desapega e não foca nas coisas que você não pode controlar. Essa é a ideia central do estoicismo. É tudo que eu estou trazendo aqui. O estoicismo, lá na Grécia Antiga, conhecimento lá, né, da Grécia Antiga, que iniciou na cidade de Atenas, né, com Zenão. Ele já dizia, Zenão era bem claro nisso, era bem enfático. Cara, faz o seguinte, quer ter uma vida aonde você consiga lidar com os problemas do cotidiano e não permitir com que os problemas do cotidiano eles acabam destruindo você, com que os problemas do cotidiano eles acabam enfraquecendo sua fé, enfraquecendo a sua capacidade de viver, a sua esperança, faz o seguinte, se liberta dessa merda toda. Se liberta dessa merda toda, desapega. OLX. Entendeu? A OLX aí copiou, né? O estoicismo, desapega. Mas aí, ó, a OLX também dava o segredo, assim como o estoicismo. Desapega, cara. Desapega. Quanto mais você desapegar, quanto mais você se libertar das necessidades que você tem que não estão sob seu controle, melhor vai ser a sua vida. Não tenha dúvida disso.